humanos, sino mais bem como um meio ou esfera desenhada por Deus através do qual Ele nos imparte propósito e nos permite experimentar realização em Ele e para Ele. Ou seja, o autor não quer dizer que o trabalho em si mesmo é ele que dá propósito e realização, mas bem, claro que aqui está apenas uma citação dentro de um contexto mais amplo. O autor reconhece que Deus é a fonte última de todo o significado e, portanto, não quer dizer que o significado e o propósito da vida humana encontra-se no trabalho, hasta porque não seria possível, em termos de o trabalho satisfazer todo o anseio e o anelo humano. Só Deus pode satisfazer o ser humano e, portanto, dar-lhe propósito. E o apóstolo Pablo nos exorta em Colossenses 3. Quem encontrar pode ler, por favor. Colossenses 3. (23) e 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ou seja, que cada labor, desde lo mais humilde hasta la mais reconhecida, se convierte em um acto de adoração. Não há uma carreira perfeita nesta vida e não devemos pedir a nossos empregos que sejam nossos salvadores. A Bíblia nos aconselha também, em 1 Coríntios 7, 20 e 21, a permanecer em la situação em la que fuimos chamados, privilegiando a estabilidade e o florescimento onde Deus nos ha plantado. Pode ler, por favor, 1 Coríntios 7, 20 e 21. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero tú también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Ok, vamos a... Quando pensamos que em que não há uma vocação perfeita, que não há uma carreira perfeita e que não devemos pedir a nossos empregos que sejam nossos salvadores, devemos considerar que o conceito de perfeição implica ausência de falhas, frustrações, limitações ou dolor. Sin embargo, nós sabemos que vivimos em um mundo
caído, marcado por el pecado desde la desobediencia de Adán y Eva. Y esta caída no solo afectó las relaciones y la naturaleza humana, sino também o trabalho mesmo. E por isso é importante que, como creyentes, sepamos o que a Bíblia diz acerca do trabalho. E possamos mirar hacia o trabalho de la maneira correta, sem poner em ele expectativas equivocadas. E essa caída afetou, como disse, com sudor de tu rosto comerás el pão. O que significa isso? Gênesis 3:19. Yo no entiendo como que ahora el trabajo iba a ser más duro. Sim. Porque ellos comían de cualquier cosa que había en el huerto, pero ahora ellos iban a tener Tienen que esforzarse para... sembrar su propia comida, entonces iba a ser más difícil ahora. Sí. Pastor, por eso a lo mejor es que muchas personas piensan que el trabajo es un castigo, porque como dice que con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas a la tierra. La gente dice, no, el trabajo me va a matar. Assim é certo que, como dijo José, que agora vamos ter dificuldade para realizar a tarefa para a qual fomos desenhados, não? E é exatamente isso que o verso significa, que incluso a atividade desenhada originalmente para ser gozosa e satisfatória, agora está dañada por el pecado. Está teñida de dificuldade, esforço, injustiça e, a vezes, futilidade. Se esperamos que encontrar uma carreira perfeita, estamos fazendo o quê? Imponendo uma carga imensa e irrealista sobre ela. Nenhum trabalho, como dijo, por muito ideal que pareça, estará exento de desafios. Estará exento de companheiros de trabalho difíceis. Estará exento de errores, de períodos de aborrecimento, de falta de reconhecimento. E buscar a perfeição no trabalho e nesta vida leva inevitavelmente à desilusão, à frustração, à insatisfação crônica, à constante búsqueda de algo melhor que nunca chega. E por isso que desde a perspectiva reformada, a verdadeira perfeição está reservada para os novos cielos e a nova terra, para o reino de Deus consumado. Será então, e só então, quando o trabalho será completamente redimido e livre de toda mancha de pecado e frustração. E esperar essa perfeição agora é ignorar a realidade de nossa existência em um mundo aún afetado por la caída. E por isso que não devemos pedir a nossos empregos que sejam nossos salvadores. E a um emprego que seja nosso salvador significa elevá-lo a um status
status divino, otorgando-lhe a capacidade de proveer o que só Deus pode dar. Significado último, identidade, seguridade, paz, propósito e plenitude. E o mesmo hacemos às vezes com a família. Elevamos a família a um status divino, otorgando-lhe a capacidade de prover o que só Deus pode dar. Hacemos isso com várias coisas buenas que foram criadas e desenhadas por Deus. E quando lo hacemos, isso quanto ao trabalho, quanto à família, transformamos estas coisas em ídolos. Em ídolos. Isso é uma forma de idolatria, de poner a criação, o trabalho, o êxito, o dinheiro, o status, em lugar do Criador. A teologia reformada enfatiza a doutrina de solo Cristo, solo Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor, solo Ele pode salvar, pode perdonar nossos pecados, reconciliar-nos com Deus e dar-nos uma identidade segura como hijos amados. Não é esse o trabalho que faz isso? É Deus. E quando buscamos nele trabalho, lo que só Cristo pode dar, estamos buscando a salvação em uma fuente vazia. Também quando um trabalho se convierte em nosso Salvador, nossa valia personal e nossa esperança se atam a seu êxito. E que sucede com isso? Se perdemos o trabalho, se não avançamos como esperamos, se não encontramos a realização que buscamos, o colapso é devastador, porque nossa identidade e segurança estão mal colocadas. Está posta de maneira equivocada no trabalho. Isso leva a agotamento, ansiedade, a depressão, a desesperação. Isso passa porque o trabalho é uma entidade temporal. Não pode suportar o peso de nossas necessidades espirituais e existenciais mais profundas. E como cristianos, entendemos que o significado de nossa vida não provém de lo que hacemos, sino de lo que somos em Cristo e de lo que Deus é. De aí vem nosso propósito, significado, nossa satisfação. Não vem de trabalho. Agora, veamos o descanso assim como os para cá, somente para descansar em Cristo. E esse é o que ele descansou é um signo de querer, senão uma confiança em Deus. Ele foi no descanso de Deus. Quem descansou el séptimo dia depois da criação? Vamos a ver Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu vou ler para vocês. E acabou Deus en el dia sétimo la obra que hizo, e repousou el dia sétimo
de toda a obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ese principio se reflejó en el sábado, en el Antiguo Testamento, um mandato que vemos em Éxodo, capítulo 20. Vamos a ver também, Éxodo, capítulo 20, versículos 8 e 10. ¿Lo leo? Sí, por favor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Gracias, César. Este mandamento não era uma carga, senão que se trata de uma forma de que Israel celebrara su Deus e lo adorara. Sin embargo, el verdadero descanso, el descanso del alma, se encuentra em Jesucristo. Vamos a ver isso um pouco mais adelante, pero quero añadir algo mais acerca de esse descanso para hemos leído Gênesis capítulo 2, porque sua obra estava completa, perfeita, buena. Su descanso era satisfação e culminação. El sábado dado a Israel é um reflejo de esse descanso divino. Não é um cesse de atividade por agotamento, sino uma celebração da perfeição e suficiência da obra de Deus. Vimos também que este é o quarto mandamento. Como leímos, este mandamento era uma parte fundamental da lei, do pacto, no Antigo Testamento, que Deus estabeleceu em Israel, com Israel no Sinaí. Aqui afirmamos que esse mandamento não deveria ser entendido como uma carga, porque não lo era. Para muitos, as leis podem parecer restritivas, pesadas. Sin embargo, este mandamento, em sua intenção original, era todo lo contrário de lo que podia pensar. Israel havia sido escravo em Egipto, onde não havia descanso. ¿Recuerdan? Quanto tempo Israel passou como escravo? Essa era a norma quando Deus dá, depois da saída do Egipto, Deus dá este mandamento para que descansem. Por lo tanto, se trata de um regalo de Deus, de liberação do jugo, de la esclavitud e el trabalho incessante,
que el pueblo vivía después de la caída, claro. Dejar de trabajar un día a la semana requeria fé. Significava confiar em que Deus proveria lo suficiente em los 6 dias de trabalho, ou incluso sobrenaturalmente, como no caso del maná no deserto. Não era um dia de escassez, senão de experimentar a abundância de Deus. Esse mandamento se estendia a todos en el hogar e en la comunidade, hijos, siervos, animales, extranjeros. Isto protegia a los mais vulneráveis de la explotação e garantizava um descanso universal, promovendo a justiça social. E essa expressão hoje tem outro entendimento. Han politizado muito esse término de justiça social, pero a justiça bíblica é completamente diferente de lo que se pensa hoje. Há pouco eu disse também que esse mandamento é uma forma de que Israel celebrara sua dependência de Deus e lo adorara. Ou seja, não somente esse descanso deveria reflejar a fé do povo em Deus como seu provedor em los 6 dias de trabalho, pero deveria reflejar dependência, adoração. O sábado era um dia santo, como vemos e redenção, e renovar sua relação de pacto com Ele. Era tempo para a instrução em la lei. Era tempo para a oração, o canto, a comunhão com outros crentes. Era um dia de gozo, era um dia de deleite. E assim deve ser. El dia domingo é um dia que deve reflejar nossa fé, nossa dependência, nossa adoração e nossa celebração. Assim deve ser. O dia de descanso não era um conjunto de regras legalistas impostas para dificultar a vida de Israel, sino uma graça que lhes recuerda quem era seu Deus, quienes eram eles e como deviam viver, adorando, confiando e desfrutando em Ele. É este propósito e significado que o Catecismo Menor de Westminster, em sua primeira pergunta, nos ensina. O propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e gozar de Ele por sempre. Pero, e quanto ao entretenimento, o tempo livre? Esse autor subraia que não são meramente para combater o aburrimento. A Bíblia, desde o jubileu em Levítico 25, de 8 a 12, hasta os banquetes divinos profetizados em Isaías 25, 6, e a celebração do regresso do Hijo Pródigo em Lucas 15, nos mostra que a celebração e o gozo são parte da vontade de Deus. Não há nada de malo em desfrutar de los buenos dones de Deus, pero debemos discernir, como dijo o apóstolo Pablo em 1 Coríntios
10, 23 e 24. O que diz 1 Coríntios 10, 23 e 24? (23 y 24). 23 e 24, isso. Todo me es lícito, pero no todo conviene. El entretenimiento y el tiempo libre. Es importante que la temática se tome por muchos cuando se invita pues, a que visiten una iglesia o que pertenezcan a un grupo de estudio bíblico y demás. Una de las cosas que sueltan es que no, es que después me van a prohibir que yo juegue fútbol, que yo haga ejercicio, que vea la UFC, así como Gloria que te prohíbe ver la UFC. Y todo eso, ¿no? Porque tienen la idea de que el cristianismo enseña cosas restrictivas. Uhum. O sea, y aquí estamos viendo que el mismo Dios que creó al hombre, o sea, no le está restringiendo eso, nada más le está poniendo su lugar adecuado y sus límites, porque todo debe tener límites, ¿verdad? Uno no debe hacer las cosas en exceso. Y es importante que eso se toque porque así mucha gente va a entender que en la vida de Cristo también hay lugar para entretenerse o divertirse, pero de manera sana y correcta. Exacto. Yo agrupaba descanso y entretenimiento en la misma categoría. Sí. No hacía una distinción. Sí, pero hay personas que no tienen esa comprensión de ver descanso y entretenimiento, digamos, en el mismo día. Yo me recuerdo, y creo que ya mencioné alguna vez en conversa con ustedes, cuando fui examinado en el presbiterio, un hermano, pastor, ¿qué piensan ustedes? ¿Es permitido en el día del Señor un matrimonio tener relaciones íntimas? ¿Qué quería decir con esto? Para muitos, el día del Señor pertenece al Señor y por lo tanto yo no debo, es como que el cristiano no debe hacer nada que satisfaça a sí mismo. Pero mi pregunta es, y en el día del examen yo no hice la pregunta a este hermano, pero la pregunta es, ¿qué tipo de entretenimiento o qué tipo de cosas podemos hacer o no hacer en el día de descanso? Y claro, la Biblia no da una lista de lo que debemos hacer o no. La Biblia da principios. El primer principio es que este es un día en que debemos estar enfocados en la adoración, de estar enfocados en la oración, en los cánticos. Pero la misma Biblia nos llama a tener discernimiento. Eso significa que no todo lo que es legal o permisible para un cristiano es necesariamente lo mejor o lo más útil, con base en lo que leemos de 1 Coríntios 10, 23 y 24, que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Entonces, el principio es, la pregunta es, ¿esto edifica? Lo que quiero hacer en el día de descanso, ¿edifica? ¿Me hace crecer en la comunión con Dios? ¿Es de bendición para las personas que están conmigo? Pensar en si el entretenimiento es apropiado en el día de descanso. Tenemos que considerar que el día de descanso es un día de celebración y gozo en Dios. ¿Qué quiere decir eso? El sábado o el día del Señor para los cristianos no era una carga, sino una celebración de la dependencia de Dios y la adoración. El descanso divino en la creación no fue agotamiento, sino satisfacción de una obra perfecta. Hemos visto esto. Si el entretenimiento y el tiempo libre cumplen los criterios de edificar, de beneficiar y de ayudar a crecer en piedad, entonces son perfectamente apropiados en el día del Señor. Ejemplos de entretenimiento y de cómo utilizar el día del descanso. Por ejemplo, podemos tener un tiempo de comunión familiar y fraternal, compartir comida reflejada con la familia. No. Compartir una comida relajada con la familia o amigos, pasear por la naturaleza, leer juntos, jugar juegos, renuevan el espíritu. Leer un buen libro que promueva la reflexión o la belleza, escuchar música que abre a nuestro corazón, disfrutar de la belleza de la creación de Dios. Esos son ejemplos de cómo el entretenimiento puede ser apropiado en el día del Señor. Descanso y recreación física también. Dormir lo suficiente, hacer ejercicio suave que permita al cuerpo y la mente renovarse para la semana de trabajo y servicio. Eso también me parece que es bueno. Lo que no es apropiado, actividades que deshonran a Dios, ejemplo de contenido imoral, chismear, entretenimiento que nos agota físicamente e nos estressa, impedindo o verdadeiro descanso e a renovação física. O tempo livre que quando eu ocupo, o tempo que deveria estar adorando a Deus e salgo com amigos para um partido de futebol, por exemplo. Atividades que são puramente coisas de ninho, no sentido de que nos impedem a madurez espiritual ou nos atrapam em uma superficialidade que não honra a Deus. Trabalho remunerado, atividades comerciais que podem levar a outros a não santificar o dia do Senhor. Isso aqui é um ponto sensível, polêmico, e que eu puse como uma citação de outro autor que havia leído. Pero hoje se debate muito esse último ponto, trabalho remunerado ou atividades comerciais que podem levar a outros a não santificar o dia. Em la defesa desse ponto, encontra-se os que muitos han chamado de neopuritano, por tratar de ser muito rigorosos em guardar o dia do Senhor dessa forma.
Pero, por outro lado, alguns entendem que isso seria levar a uma interpretação legalista del Dia del Senhor. Pero lo puse aqui justo para aclarar e dizer que há pessoas que pensam assim. E se assim fuera, não poderíamos ir à igreja de Uber, não poderíamos salir a comprar alguma coisa, tinha limites de lo que podíamos fazer e como chegaríamos à igreja, por exemplo. Y hay gente así que digamos el domingo no van a comer a algún lado, a almorzar a algún lado porque supuestamente están, esas personas que están allá trabajando no están allá, no están en la iglesia porque tienen que estar trabajando, etcétera, etcétera, y cosas. Sim, pero para mim esse é um ponto muito sensível, de muito debate, e que aqui há que ter discernimento, porque, por exemplo, há cristianos que estão em pontos ou atividades laborais que requerem o domingo, sábado. Então, há que ter discernimento e entender bem biblicamente todas essas coisas que estamos compartilhando aqui nesta manhã. Pastor, una vez a mí me tocó trabajar como conserje en un edificio, en un condominio por Bellavista, y el edificio, la mayoría de los inquilinos eran judíos, así que el sábado era el día en que uno tenía que estar más estresado, precisamente porque ellos no podían llamar el elevador, uno tenía que mandarse, y cosas como esa, ¿no? Uno tenía que por ejemplo, uno tenía programado, cuando ellos regresaban de la sinagoga, decirle a los que le traían comida, porque algunos pedían comida, no necesariamente era kosher, pero uno tenía que informarle a los que traían comida que nos la dieran para nosotros ir a llevársela a ellos, porque ellos ni siquiera podían contestar el teléfono con el cual uno le anunciaba que tenían comida. Entonces, esas actitudes son las que creo que de manera equivocada también algunos cristianos han añadido a su ejercicio cristiano, a su ejercicio religioso. Pero recuerdo en especial a un señor judío que él pedía que le hicieran todas esas cosas porque era prohibido para él el día sábado hacer ese tipo de trabajo, pero el viernes en la noche él recibía mujeres de la vida alegre. Ahí sí no lo la realizaba. Entonces, o sea, puede llegar muchas veces ese comportamiento legalista, también lo puede llevar a ellos a comportarse, o a uno, pues, a comportarse de manera hipócrita, porque en cierta manera uno va a estar cometiendo cosas que no debe también, que sean inmorales y cosas por el estilo, me refiero. Sí. Mira, yo quiero concluir trayendo a nuestra mente a imagen de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entre familia, trabajo y adoración. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida cristiana es una existencia doxológica, o sea, es una existencia de adoración orientada para la gloria de Dios en cada aspecto de la vida humana. O sea, si Adán estava trabalhando, deveria hacerlo em adoração. Se estava com sua família, deveria viver a vida e a relação com Eva de maneira a adorar a Deus.
Isso inclui, por lo tanto, nosso trabalho, nosso descanso e nossas formas de entretenimento. E quando nós abraçamos essa perspectiva bíblica, isso nos libera da rotina sem sentido, nos libera da inércia e da búsqueda egoísta de prazeres. E em Cristo somos liberados de nossas iniquidades para viver uma vida com propósito. E sabes que uma vida com propósito, uma vida com satisfação, quando o homem cumpre seu rol como homem, a mulher cumpre seu rol como mulher, quando juntos os dois cumprem os propósitos para os quais Deus ha desenhado aí. Fora de Deus, não podemos de maneira alguma alcançar o propósito e a satisfação em lo que hacemos. Vamos orar. Padre, gracias, porque em las Escrituras encontramos a orientação, a enseñanza sobre este tema de trabalho, de descanso e de entretenimento. Padre, ajuda-nos a seguir estas enseñanças, a vivermos para a glória do Senhor em todos os aspectos da vida humana. Ajuda-nos a viver o desenho projetado por ti mesmo. Ajuda-nos a glorificar-te em nossa relação familiar, em nosso trabalho,